Beleza. Hoje nós vamos trazer no Livecast Imobiliário um tema polêmico. Quero causar. Sextou, então nós vamos ter que fazer um negócio diferente hoje, Paulinho. Você gosta de ser polêmico, né? Mais ou menos. A gente tá fazendo umas denúncias aí que tá funcionando, viu, Paulinho? Tá? Tá dando bom. Ah, meu Deus. O tema é o seguinte, galera. Mercado imobiliário está caro ou você está comprando errado? Pergunta que não quer calar, Paulinho. Fala pra mim, o que você acha desse tema? O que geralmente acontece, né? Rapaz, tem várias coisas aí, né? Mas isso tá caro. Será que tá caro? Será que a avaliação foi feita errada? O preço está fora de mercado? Vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos lá, manda bala. A gente precisa mostrar para a galera, Paulinho, que o mercado imobiliário, como a gente sempre diz, é um mercado dinâmico, é um mercado pujante, é um mercado que tem movimento o tempo todo. Independente de Selic, independente de cenário político, independente de economia, o mercado não para, porque sempre tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente investindo, tem gente mudando de cidade, mudando de estado, então o negócio não para. Agora, o que impacta, né, Paulinho, em vender rápido ou não vender? Aí é a coisa que a gente precisa discutir um pouquinho sobre esse tema que nós estamos falando. O imóvel está caro, o imóvel está mal precificado, Tá inflacionado. está inflacionado. Por que inflacionou? Por que o pessoal fala que o mercado está inflacionado, Paulinho? Na sua visão, por que você acha que muita gente acaba, né, colocando como que o mercado está inflacionado? Tem gente que vai pegar ali como parâmetro, né, por exemplo, uma casa que está aí um ano já rodando e, nossa, o valor, por exemplo, estava 500 mil e passou um ano, agora está pedindo 600? Sim. Isso será que não foi precificado lá um ano atrás certinho? Será que realmente esse número está para cima? Está no valor de mercado? Quem avaliou totalmente errado? E isso vai criando crenças na cabeça dos clientes que está caro, está inflacionado. E acontece também o imóvel que estava no valor de mercado certinho. A gente sempre fala aqui do Infinity SPL, lançou há 3 anos atrás a 180, 190 mil. Hoje é 340, hoje 350. Nessa faixa. Então, assim, então não é uma que está inflacionado ou caro, é o jeito que o mercado imobiliário se comporta. Então, né, a hora que a gente fala isso é uma falsa inflação, não, é uma valorização de um bem, de um ativo que você tem. Então, imóvel, quem compra terra não erra. Imóvel, exatamente, ele valoriza. Mas você sabe que tem gente que está falando que não compensa mais comprar imóvel, Paulinho? Tudo depende, né, Marcelo? Então depende da visão, né? Depende do cenário, né? E no caso aí, por que falam que não compensa? Dá um caso aí que você... Olha só, um exemplo, né? A gente tem alguns investidores que a gente comercializa, né, imóveis e tal, e o investidor, né, que tem potencial, ele não investe num negócio só, ele não investe todos os ovos numa cesta só. Sim. Ele tem vários investimentos, vários tipos de investimento. Então o que acontece? Ele vai... hoje está com uma grana guardada no banco, lá no CDB da vida, no RDB, lá no investimento fixo lá, que está rendendo para ele 1%, 1,2%, 1,3%. 1,5%. 1,5%. Master já, né? Cuidado com o Master. Então, assim, não tem milagre, mas eu tenho a renda fixa, a Selic a 15%, dependendo da situação e dependendo do volume de dinheiro que ele tem investido, talvez realmente, nesse momento e nesse cenário, não compensa. Aí depende, qual que é a estratégia? É curto prazo? É médio? É longo prazo? Tá. A gente sabe que a Selic, né, os índices aí de taxa de juros, né, o de financiamento, eles são assim, aí dá uma alta, uma sobe, baixa. desce, né? A gente já teve notícias que Selic vai baixar. Então, no atual momento que a gente está vivendo, realmente o banco, num curto prazo, ele se torna um pouco mais rentável pensando numa renda direta no imóvel, por exemplo, se for comparar com aluguel. Só que isso é uma comparação direta, tá? Sim, sim.
Só que lá o fundo, às vezes, ele não valoriza. Às vezes não, ele não valoriza, ele não acompanha. Igual o apartamento que dobrou o valor, né? Em 3 anos. Nenhum fundo acontece isso de dobrar. Então tudo depende. Pô, eu quero ter um passivo mais rápido dentro do mês. Eu vou comprar ali um fundo imobiliário que no próximo mês já vai me dar. Só que não vai dar a valorização que o imóvel dá, não. Perfeito. Eu acredito piamente que existe o seguinte: existe o mercado de ações, existe o mercado de renda fixa, e existe o mercado imobiliário. Se você colocar as duas coisas na balança, ela não vai estar equilibrada nunca. Não vai ter equilíbrio. As duas coisas são boas, mas no imediatismo, talvez uma renda fixa te gere uma renda melhor. Só que você não pode ter uma previsibilidade de que aquilo só vai subir. Ela pode subir quanto pode descer. Sim, pode estagnar ali, né? Diferente do mercado imobiliário. Porque você já viu você comprar um imóvel por 250 mil e você ter que vender ele a 200? Não acontece. Isso não acontece. Agora, nas ações pode acontecer. Teve gente que dormiu milionário e acordou pobre há uns meses atrás, por conta de uma ação que foi liquidada. Então, eu acho que existem os dois cenários. Os dois cenários para investimento, né? A gente indica, sim, fazer outros investimentos que não só o mercado imobiliário, mas nós defendemos o mercado imobiliário. Sim. E aí, o mercado imobiliário, para ser bem... né, ter uma boa liquidez, ter uma boa rentabilidade, ele precisa de uma boa avaliação. Precisa de uma boa avaliação. E não vamos ser hipócrita, né? Quem é que nunca, né, a gente mexendo com o ramo imobiliário, quem nunca comprou uma açãozinha, fez uma aplicação, ali tá, né? O que acontece, Marcelo, é cultura, é crença também. A pessoa, a parte do imóvel, ela consegue ver, é algo que ela consegue pegar. E, em parte, está no controle dela. Por quê? Ela fez a compra, a escritura dela. Então, ela tem esse poder de... Pode vir o corretor, o avaliador e falar, vale 500, tá? Valor de mercado. Mas daí você, com algo palpável, você consegue falar, não, é 500, mas eu quero trabalhar 600. Beleza, então a pessoa se sente segura tendo aquilo. Agora, quando é um papel... que é um fundo, alguma coisa, claro que tem muitos fundos, bancos seguros, mas é uma coisa que também não está na sua mão. Você está dependendo da gestão, né, de um banco, de um grupo, de um terceiro, um fundo de investimento ali. Mas pegando um gancho sobre a avaliação do que você está falando, e é interessante, né? E a gente falou semana passada sobre inteligência emocional do corretor, mas agora vamos mudar, vamos falar de inteligência emocional na hora da compra e na hora da avaliação, do comprador. Do comprador, do vendedor. O comprador, tá. Paulinho, existe avaliação emocional e existe avaliação técnica. Sim. E aí quais são os grandes erros, né? E os erros mais comuns que acontecem na hora dessa avaliação aí? O grande erro é o cara comprar porque gostou. Aí ele foi, olhou, gostou. A gente fala de energia, né? O cara sentiu energia boa, olhou, tal, a fachada é bacana, tal, gostou do imóvel. E aí ele está mais pendente na decisão emocionalmente, não técnica. Então, essa venda ela existe. Então, só que só comprar porque gostou, talvez você não esteja comprando o melhor imóvel. E para o corretor intermediador, a venda emocional sabor imóvel, né? Sabor imóvel. Sabor imóvel. Comprar porque todo mundo está comprando. Saiu um lançamento novo aí na cidade, tá, meus amigos, todo mundo comprou. Então também vou comprar. Se for por emoção, ela se torna até mais fácil, né? Mas muito mais rápido. Pô, é emoção, é desejo, né? O cara, vai lá, compra, que eu comprei, que tá fácil de pagar, que tá isso, que tá aquilo. Pum, foi lá, não decidiu, não viu nada, foi lá e comprou. Simplesmente foi lá e assinou o cartão, assinou o contrato, passou o cartão, pronto, pum. Comprar só olhando o metro quadrado, o preço do metro quadrado. E hoje, né, vai uma dica ouro aí. É um dos pontos menores na hora da decisão de compra. Preço do metro quadrado hoje, na avaliação, né, e a gente falou sobre precificação também, fizemos uma denúncia sobre precificação. O que acontece? Não é só olhar o preço, tem que olhar o valor. Por exemplo, falando em metro quadrado, sabe o que eu vejo muito? Os apartamentos, né? Os apartamentos ali que
na faixa aí dos seus 200, 300 mil. E às vezes os clientes perguntam, mas quantos metros quadrados é? Na boa, Marcelo, se é 50, 55 ou 59, talvez para o cliente ali é importante. Mas se você for colocar na trena e a diferença de um apartamento de 50 para 55, 59, não vai mudar muito. E às vezes o cliente ele se trava nisso. Não, mas não vou comprar esse porque é muito pequeno. Porque é 50 metros quadrados e eu vi um de 55 e... Não, gente, não vai mudar a vida. Hoje tem a parte de móveis, marcenaria, design. Você consegue encaixar, otimizar e deixar bonito. Agora tem que ver se ele está numa precificação certa. Boa. Às vezes você está pegando um apartamento de 50 metros quadrados, é o menorzinho, mas está num baita de um preço legal. Tá como oportunidade para você porque tá perto do seu trabalho, perto da escola, perto da academia, do mercado. A localização perto do seu fator contexto, principal, um dos fatores. Eu vou pegar o de 59, mas tá lá, né, onde Judas perdeu a bota, então... Quanto você vai gastar para vir, né, para locomover, para levar filho então, na escola? Isso é um alerta que eu tô dando, que às vezes eu vejo muito cliente, mas quantos metros? E fica pegado no metro. E não é isso, porque quando a gente vai ver um decorado, tá tudo muito bem encaixadinho, bem feitinho, então dá para deixar os 50 ou 55 metros legal. Perfeito. Tá? E aí tem uma pergunta polêmica aqui que eu vou abrir, Paulinho. E se você está assistindo aí e quiser responder, responde. Se não, depois você manda no direct pra gente. Você está comprando imóvel ou você está comprando ego? Boa pergunta. Essa é forte, hein? Essa é forte. Porque... Você está comprando imóvel ou você está comprando ego? Você está comprando porque seu amigo comprou? Nossa. Você vai comprar um terreno naquele condomínio porque seu tio tem um terreno lá. Isso é seu primo, que seu cunhado. Isso é um case que eu acho que todo corretor vê e passa. Porque assim, o cliente está vendo nas condições, na possibilidade dele, às vezes um terreno de 500 metros, não vou nem falar nome do condomínio, nada para... Sim. Mas às vezes o cliente ele está animado, ele quer um terreno de 500 metros que está na faixa dos seus 300 mil. Ok. Então é a realidade dele, os 300 mil, e ele quer um terreno maior, de 500 metros, para ter às vezes uma casa térrea, com quintal maior, área da piscina. Espaço maior. Enfim. Aí ele vai no churrasquinho, final de semana, vai nos amigos que moram em outro condomínio, em terrenos de 250 metros. Na casa de um parente, enfim. Aí o que os caras falam? Você tá louco, você vai pegar lá. Pega aqui, porque aqui não sei o que tem. E tarará. Mas é a realidade dele. Aí, é o tal da decisão no final de semana, né, Paulinho? É a decisão no final de semana. Aí, às vezes, muitos sonhos são enterrados por amigos, porque o amigo não tá no contexto... Na realidade, na entrevista, no Perfeito. Que o corretor tá... Né? Porque às vezes tem gente que acha que o corretor só empurra coisa ruim. Não, gente. E não é assim, não. Corretor de verdade, corretor verdadeiro que faz uma venda consultiva, ele vai se tornar seu amigo. Perfeito. Você não tenha dúvida. E aí entra, pegando um gancho exatamente do que você está falando, são os pontos críticos, né, que a gente tem que relevar na hora da avaliação e trazer essa informação para o cliente que está buscando um imóvel. Por exemplo, localização estratégica. A localização conta e muito na hora da decisão de uma compra. Né? Se nessa localização é um vetor de crescimento urbano da cidade, quanto que tem, né, de expansão, vai expandir, não vai, quanto tempo? Vai ter expansão. O corretor tem informação privilegiada. Vai ter mais moradia, vai ter mercado. Vai sair algum lançamento aqui? Tá para ser alguma coisa? Vai sair loteamento, vai sair prédio, o que vai sair? Então, localização. Escola, né? A gente tem visto que escolas estão mudando. Farmácia, tudo que a gente necessita no dia a dia. Nosso comércio, você vê, estava tudo central, está indo para alguns lugares. Exatamente. Ao redor. Outro ponto fundamental, liquidez real. Se amanhã eu precisar vender esse imóvel, quanto tempo de média é a venda na região? Então eu preciso fazer um estudo mercadológico. Às vezes a gente vai fazer uma precificação, uma avaliação do imóvel, e aí entra aquela questão emocional do próprio dono do imóvel. Tem um apego emocional, porque foi ele que construiu, ou às vezes foi o pai que construiu, e aí eles acham que tem um valor maior do que o preço de mercado. E a gente já falou, quem avalia é o mercado.
E a gente tem que ter essa noção. Agora, quanto tempo em média está levando para vender um imóvel no bairro tal? Aqui vendeu tanto, por tanto. Vendeu 2 casas para baixo da sua, foi vendida, estava 6 meses para vender. Agora tem uma que está atrás aqui do quarteirão que faz 2 anos que está para vender e não vende. Pode olhar que tem coisa errada. Não é o porquê que não vende. Tem coisa errada. É o preço que está fora, o preço, é falta de documentação, é a forma que está sendo trabalhada, é na mão de quem que está para ser trabalhado, né? Quem está promovendo, aliás, está promovendo o imóvel da forma correta. Outro ponto, potencial de renda. Para quem vai comprar o imóvel, cara, não adianta eu querer passar um imóvel para um cliente que o potencial dele está fora da realidade daquele valor de imóvel. E geralmente, o que acontece, Paulinho? As pessoas vêm procurar o imóvel sem antes fazer, né, uma avaliação, uma liberação de um crédito, uma aprovação de crédito. As pessoas vêm porque elas querem, por exemplo, tá vendendo um apartamento e já está olhando outra coisa. Então elas vêm já procurando já o imóvel. E isso é um ponto, Marcelo, que é muito complicado e até acaba frustrando. Exato. Porque o cliente, às vezes, ele não fez uma análise, ele está criando um sonho. E ele, às vezes, imagina uma taxa que estava lá atrás, enfim, ou que ele está imaginando que o imóvel dele, que ele vai colocar como forma de pagamento, vai entrar por que X. Vai pegar, que vai, né? Aí vamos se dizer que a realidade dele é na faixa dos seus 350 mil. E ele está buscando imóvel de 500. Sim. E já considerando, nossa, eu vou aplicar porque eu vou fazer uma oferta à vista e esse imóvel vai baixar para 400. E daí eu puxo um pouquinho meu para cima e vou ter uma voltinha. E não é assim que funciona. Infelizmente não é. Não é. Zoneamento, infraestrutura, que a gente falou, né, cara? Tem escola, tem farmácia, tem mercado, tem um ponto de saúde, né? Um atendimento de saúde. Qual que é o público ali que está vivendo naquele lugar? Né? Qual é o cenário, a economia, o padrão de vida daquela região? Qual que é? É econômico, é médio padrão, é alto padrão? Né? Para que a gente, a hora de mostrar e avaliar aquele imóvel, a gente faça uma boa avaliação e uma boa apresentação. O corretor não é mostrador de imóveis. O corretor hoje ele precisa ser um consultor para que ele tenha todas as informações e aí sim passar, né, com credibilidade, com autoridade, com propriedade. E ele fazendo isso, cara, resolve. E é o que a gente vem falando, né? O corretor que está bem preparado, ele precisa dominar e entender de tudo um pouco. Ele precisa. Tem gente, Marcelo, tem corretor que tem medo. Tem medo, às vezes, de puxar uma certidão. Sim. Tem medo de fazer um contrato. Sim. O corretor, ele precisa estar apto a fazer... Tem contratos que são padrões. E você precisa também ter um jurídico te dando suporte. Mas você tem que entender. Você, às vezes, não precisa fazer, mas tem corretor que não põe nem a mão. Ele não quer nem saber, ele tem medo. Você sabe que é um negócio interessante quando a gente fala de zoneamento, quando a gente fala de localização... Né? Limeira é uma cidade consideravelmente pequena, não é grande. É grande, mas não é no sentido de você não conhecer todos os bairros, de você não conseguir estar, né, dentro da cidade aí, em torno aí de 30 minutos. Aí você está em qualquer lugar da cidade, em qualquer ponto da cidade. São Paulo, para quem conhece São Paulo é dividido por zonas, né? Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, enfim. O mercado lá imobiliário é um pouco diferente daqui. Então tem empresas especializadas, imobiliárias especializadas por região. Porque não dá tempo dele fazer uma visita lá do outro lado, para ele pegar um produto lá do outro lado. Então a gente aqui em Limeira, no interior, a gente consegue ter um pool de produtos na mão que a gente consegue até avaliar, por exemplo, qual a região que está mais favorecida, qual é a região que está crescendo, qual é o vetor de crescimento da cidade. Aonde que são os pontos que estão de lançamento, se é lançamento, né, vertical, se é lançamento horizontal, o que vai sair? Quais são os produtos que vão ser lançados, né, para um futuro próximo? Isso facilita, isso traz para o corretor que tem esse conhecimento, autoridade. Né? A gente falou sobre o VCR, né, que é a visibilidade, a credibilidade, para se tornar rentável, para se tornar de fato
um corretor de alto padrão. E você vê que as rodas de networking entre corretores que a gente tem feito, acaba vindo essa informação, né? Que o corretor B, que atende mais naquela região, ele é mais especialista naquilo. Quando ele está aqui na mesa com a gente, tem a troca de informação, a troca de ideias, né? Acaba vindo já o que você sabia daquele empreendimento e mais o que esse amigo está passando. Paulinho, parceria é vida. O corretor que entender que fazer parceria, ele vai ter liquidez, vai ter velocidade na venda, vai ter resultado mais rápido, vem com a gente. Se torna maravilhoso, né? Fazer parcerias e parcerias estratégicas. Mas continuando sobre o assunto de precificação, onde perde-se muito dinheiro, Paulinho, é na hora realmente de ter um preço errado. Né? Precificou de forma errada e aí não entendeu que quem precifica é o mercado. Aí entra aquilo que eu já falei, o proprietário acha que vale mais o imóvel dele. E acontece às vezes do corretor querer agradar o cliente, porque é um amigo, porque é um parente, ou enfim, fala o que o proprietário queria escutar. E você pode deixar, né, com muita educação, falar quem dita é o mercado, por quê? Por causa disso, porque ultimamente foi vendido isso, a região, o seu contexto representa esse valor. Isso é o que a gente falou e o que você está falando faz todo sentido. O corretor precisa ter os dados para fazer esse comparativo. Ô Marcelo, e não que não vale, às vezes acontece muito a pessoa fazer uma casa de alto padrão com toda a linha de acabamentos, o projeto que comportaria dentro de um condomínio e faz num bairro. E daí ele vem promover a venda desse imóvel e o valor vai lá em cima. Só que a hora que você vai ver as outras casas em si, por exemplo, gira em torno de 600 mil. Essa pessoa está pedindo nessa casa no bairro 900 mil, 1 milhão. Por quê? Pelo contexto que ele colocou. Não vai vender? Tudo se vende. Tudo vende. Só que a velocidade de liquidez desse imóvel vai ser uma outra questão, demanda de uma outra estratégia. Por quê? É uma pessoa muito específica para pegar aquele imóvel. Porque a gente vai ter de 1 milhão nesse bairro. Ótimo. E vai ter 20, 30 casas de 500, 600 mil. E aí está toda a questão aí da venda ser rápida ou não, está muito ligado e atrelado ao que você falou agora, a estratégia. Qual é a estratégia que vai ser utilizada na hora de promover esse imóvel? Nós vamos falar de preço de mercado, nós vamos falar de oportunidade, nós vamos falar de liquidação. Qual é a estratégia que nós vamos usar? Qual é o gancho que nós vamos usar para promover esse imóvel? Porque isso faz diferença, Paulo. Esse cliente vendedor, ele está... qual que é a estratégia dele também? O corretor precisa entender. Eu quero vender esse imóvel meu de 1 milhão porque eu vou aplicar na minha empresa. Porque eu quero fazer outros empreendimentos, porque eu vou sanar uma situação. Então tudo depende qual é a necessidade do vendedor, que daí isso sim vai fazer dar velocidade na venda. Às vezes você vai baixar um pouquinho e aonde ele vai conseguir resolver, né, o outro sonho, a outra situação dele, ou ele também pode estar tranquilo e, né, no tempo certo vai ser vendido. Paulinho, eu lembrei agora, eu fiz uma mentoria com o João Goldin, que é o Tubarão. João Goldin fala o seguinte: o lucro está na compra, não é na venda. É na compra. Então, senhores investidores, o lucro está na compra, não é na venda. Não olha o que você vai pôr depois no seu bolso, olha o quanto que você está pagando. E você acha que pagar preço de tabela promocional para o investidor você está ganhando dinheiro, o pessoal está te enganando. Porque tem um ouro aí guardado e a gente sabe disso. E se você é investidor, entre em contato que a gente vai falar. Lucro está na compra, Paulinho. Do terreno, do apartamento, da casa. Se a casa é nova, se a casa vai fazer retrofit, se a casa está num condomínio antigo, está na compra. O segredo está na compra. E aí, o que a gente está falando é de estratégia. Tem muita gente com grana na mão, mas que está faltando estratégia para ele fazer o investimento certo. Vou explicar um pouquinho por que o lucro está na compra. Boa! Marcelo comprou um terreno num bairro e eu comprei outro do ladinho. E vamos executar o mesmo projeto. O mesmo, tá, Marcelo? Igualzinho.
mesma cor de tinta, tudo. Porém, o Marcelo ele vai em alguns fornecedores. Então assim, o Marcelo comprou um terreno com um vendedor, um corretor. E o Paulinho comprou com outro. Então você pagou um preço e eu paguei outro. Boa. Tá? Estamos fazendo o mesmo projeto, só que em situações, em fornecedores diferentes. Você vai comprar os materiais nos seus fornecedores. Então você vai pagar, por exemplo, no cimento, R$40. E eu tô indo, tenho meus fornecedores, vou pagar 30. Beleza. A tinta, você está pagando R$400 na lata. Eu estou pagando 350. E vai, a casa está pronta. Por que que o lucro está na compra e não na venda? Daí essa casa, Marcelo, de custo, de valor de venda dela, ela está sendo promovida a 500 mil. As casas são iguais, então a sua está sendo a 500 mil e a minha também, a 500 mil, porque são produtos iguais. Agora, por que o lucro está na compra? Você teve um custo total, vamos dizer, de 450 mil e está vendendo 500. Tá. Lucrou 50. E eu consegui fazer todo o projeto a 400. Estou lucrando 100. Então, por isso que o lucro está na compra e não na venda. Boa. Tá? Não é o fato de você ter gasto mais, que daí você vai falar, pô, gastei mais, eu vou ter que puxar essa casa para 600, 650. Você já vai ficar fora do valor de mercado. Tá? Então é assim que funciona. Ó, pergunta bate e volta. Ó. Dores do cliente na hora de investir. Medo de errar. Quem não tem, não? Daí vai de você ter um bom consultor do seu lado e te mostrando, não só falando, mostrando com dados como que o mercado, no caso nosso, imobiliário, se comporta. Mas, Paulinho, e se eu comprar e desvalorizar? Não desvaloriza. Às vezes congela, mas não desvaloriza. Desvalorizar não é mas não, como assim? Não. Vai desvalorizar se você comprou errado. Se você comprou caro e o valor de mercado dele é aqui, aí vai desvalorizar. Aí vai desvalorizar. Medo de juro. E se a taxa cair? Depois que eu comprei, como é que faz? Aí fica melhor ainda. Você vai e faz uma renegociação lá com o banco, uma nova proposta e melhora a sua taxa. Portabilidade. Boa. E se eu precisar vender rápido? O medo da liquidez? Tudo vai da sua urgência, né? Então, preciso vender rápido. Para quê ou por quê? Vamos promover da melhor forma, né? De acordo com a sua estratégia para que isso aconteça. Aí entra a estratégia na hora da compra. Como que... Se eu compro bem, eu tenho margem para vender com liquidez. Então, para esse cliente que está querendo se tornar investidor no ramo imobiliário, não anda pelas suas próprias pernas. Não, vai consultar, senta, conversa. Para você poder entender mercado, entender liquidez, entender taxa de juros, entender como que funciona, como que o mercado se comporta. Porque daí você vai comprar, vender, comprar, alugar, comprar, vender, e daí você vai estar fazendo bons negócios. Um medo que eu vejo sempre acontecer, Paulinho, medo de comprar imóvel na planta. Mas e se a construtora não entregar? Vamos analisar a construtora, quem é, quanto tempo eles estão no mercado, o que eles tem fizeram. Tem seguro obra. Tudo isso. Né? Se está gericado, né? Quem não sabe o que é gerique, é o financiamento feito pelo banco. O banco faz, né, o financiamento da obra. Então isso tem garantia. Né? Se a construtora, a incorporadora quebrar, acontecer alguma coisa, o seguro cobre a finalização da obra. Então, contrata-se uma outra construtora e finaliza a obra. Sim, hoje não tem mais imóveis, né, de construtoras correndo o risco de não ser entregue. Não, hoje é normativo. Patrimônio de afetação, tem o RET, tem toda a parte burocrática do negócio e as garantias dentro do seguro. Precisa ter garantia, senão não libera. Medo de perder a oportunidade, Paulinho. A oportunidade está aí, gente. A oportunidade, ela está todo dia. Todo dia tem oportunidade. Pode parecer clichê, mas a oportunidade no mercado imobiliário ela acontece todos os dias. Né? Tem aquele jargão que fala, o cavalo selado, né? Bateu na minha porta. Então, assim, se um cavalo selado vem na sua porta e você não tem um sítio, uma chacrinha para colocar, amarra ele, já pega. Amarra e daqui a pouquinho com contatos, com o corretor, você vai ter ali o que fazer com esse cavalo selado, o que fazer com essa oportunidade. E as oportunidades elas vêm, né, Paulinho? A toda hora. Financeiramente, né?
num cenário financeiro, com uma oferta, com uma liquidez, com uma demanda necessária que o cara precisa vender para fazer outra coisa. Ela vem de oportunidade, de estratégia, de situações, N situações que são criadas dentro do mercado. Qual o melhor momento para compra, Marcelo? O melhor momento para compra é agora. É hoje. Por quê? Por quê? Porque se passar, o outro vai comprar. Oportunidade, quando a gente fala de oportunidade, de fato, esses dias eu estava vendo um vídeo, o cara falou, eu tenho 52 pessoas que são investidores e que eu vou vender esse imóvel aqui. E mostrou a foto do imóvel. E aí ele ligou para 1, para 2, para 3, ele já tinha feito 10 ligações. Das 10 ligações, 3 pessoas ficaram interessadas no imóvel. Você tem dúvida que ele ia vender esse imóvel naquele dia? Estava vendido já. Porque ele tinha na mão dele já a estratégia da lista ouro com os investidores. Ele estava com o imóvel com um valor bom e ele estava promovendo aquele imóvel para um retrofit que era um terreno de 1.000 metros quadrados. Uau. E para aquele cliente que fala, eu vou esperar um pouquinho ver se esse preço vai baixar desse imóvel? Cara, é uma visão errada. Desculpa falar, mas é uma visão errada. Por quê? Esperar mais um pouco mostra que você não tem a decisão pronta na sua cabeça e na sua mão. Aí entra um monte de crença, né? E que pode ser às vezes uma conversa de botequim que o cara falou que porque vai baixar a Selic, então espera porque vai baixar o imóvel. Ao contrário, baixou a Selic, imóvel vai subir. É lei da oferta e procura. Vai ter mais procura. Selic está alta. Então nós temos um cenário de liquidez, de oferta. Por quê? Porque o cara está precisando vender para ele saldar uma dívida, para ele fazer um outro investimento. Então precisa estar antenado no sentido de olhar não só emocionalmente, mas olhar tecnicamente. E não conhecer de tudo do mercado imobiliário é normal, está tudo bem. Mas o necessário, Paulinho, é estar com as pessoas certas, sentar na mesa certa, para a mesa de negociação trazer de fato para você argumentos e propriedades e documento, né, real, casos reais, não é achômetro. Não, tá aqui, ó. Tem esse e tem esse. Nesse aqui você consegue fazer isso, você vai ter tanto de rentabilidade, nesse você consegue montar tantos barracões ou tantas casas, nisso você faz isso, e aí mostrar para ele a rentabilidade, quanto tempo ele vai ter de retorno do investimento. Então, assim, isso são informações técnicas. Isso são informações que não é todo corretor que está pronto para entregar. Então, sentar na mesa certa na hora de negociar e na hora de procurar um bom investimento é o que vai fazer diferença. Está bem assessorado. Ótimo. Vamos lá, partindo do final, hein? Boa, hein? Onde estão as lacunas do mercado, Paulinho? Isso aqui é para entregar o ouro agora, hein? A gente vê na parte dos impostos, as taxas, né, que vai envolver, uma das lacunas aí primordial, que envolve todo o negócio, então não só o preço que está sendo ali promovido, tá? Oportunidade também é uma lacuna, tá? A gente tem aqui, uma série de situações. Por exemplo, oportunidade de terrenos em região que vai expandir. Eu tenho um terreno de 1.500 metros, vou dar um caso real, tenho um terreno de 1.500 metros de esquina, que eu tenho a informação de que a SPL vai subir um prédio vertical do lado. Se você for olhar hoje, se você for no local hoje... Isso não é uma lacuna, é uma coluna inteira. Se você for olhar hoje, você fala assim, cara, isso aqui não vai dar nada. Isso daqui não vai crescer nunca. Mas já foi negociado com a incorporadora que vai subir um prédio vertical e que está a 500 metros esse terreno. Então ali qualquer coisa que você fizer, um mall, você fizer barracão para fazer uma academia, um pet center, qualquer coisa. Várias lojinhas. Várias lojas. Você vai ter demanda, você vai ter liquidez. Pequenos condomínios fechados. Né? Limeira está mudando, está num momento de fechamento aí de plano diretor. Então, condomínios pequenos hoje
fazem muita diferença, porque as pessoas querem segurança. E faz falta, hein? Outro dia eu estava em Campinas, Marcelo, tem muito condomínio pequeno, bem estruturadinho, bonito, umas casas legais e pequenininho, uma rua só. E Limeira não tem assim, faz falta desses condomínios. A gente pode dar exemplo de... Já teve lá atrás, né? Mas hoje não tem mais. Não tem mais. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de kitnet, né? Da cidade universitária. A demanda que tem ali, né, é reprimida porque não tem mais espaço de crescer lá. Os terrenos que estão lá estão na mão de terceiros. E o que o pessoal faz, vende, aluga lá. Aluga. É uma velocidade incrível lá. Altíssima liquidez. BTS é uma lacuna. Então, quer entender mais sobre BTS? Vamos tomar um café, vamos conversar. Queremos apresentar para você. Temos hoje empresários, investidores que fazem BTS do jeito que você quiser. Build to Suite. Né? O que é o Build to Suite? Construir para alugar, né? Que nada mais é você encomendar, né? Com ali o incorporador, o construtor, um prédio de acordo com a sua necessidade e que seja um prédio comercial que amanhã depois você não vai estar lá, ele vai encaixar para qualquer outra situação. Né? Então, ele faz conforme o seu projeto, o seu desejo. Permutas mal estruturadas. O que significa? Nossa, isso é o terror do mercado, porque vai e empurra a permuta de qualquer forma, depois esse imóvel vai voltar para o mercado. Então, assim, ele já estava um exemplo, tá? É fato. Já estava esse imóvel, esse apartamento por 500 mil no mercado à venda. Aí ele entrou numa permuta. Daqui a pouco, daqui a um mês, ele aparece a 650. Mas espera aí, que fez alguma reforma? Permuta mal estruturada. Não, foi mal estruturado. Aí volta e o pessoal vê. Aí quem pegou o famoso jogo de número, né, Paulo? Jogo de número. Se não for bem jogadinho, depois fica ruim lá na frente. Palavra forte aqui, frase forte para a gente encerrar esse ponto e entrar no final. A maior oportunidade não está no anúncio, está no problema do vendedor. Preciso entender qual que é a necessidade do vendedor, a liquidez, a real, né, causa do que está fazendo ele vender. Ele precisa vender para pagar uma dívida, ele precisa vender para... Você vê que a todo momento a gente está falando, né, montar a estratégia mediante a motivação dele. O que te motiva isso? Então é o X, é a palavra cerne mesmo. Por último, quero fazer uma pergunta para você, Paulinho. E vou esperar a sua resposta para a gente discutir esse negócio. Você compraria hoje um imóvel ou imóveis com os juros altos, apostando na valorização futura, ou esperaria a taxa cair? Eu compraria, sem dúvida. Porque, né, falando em taxa, existem momentos do cliente. Então, vamos criar um cenário que hoje eu estou com aquele crédito aprovado no banco X, tá? Então, eu estou bem estruturado. Meu atual momento, pode ser que amanhã dá uma zebra e eu não estou mais com aquele crédito. Então, já é um ponto. Hoje estou bem estruturado. Aí, o outro ponto, veio uma oportunidade. Não só de preço, tá? Porque quando a gente fala oportunidade, a turma acha que é só o preço. Só o preço Mas às vezes é um imóvel que eu quero muito que já está do lado da minha empresa, do meu escritório. Perfeito. Então, ele não estava vendo esse terreno ou esse prédio comercial e agora ele veio. Ele se torna uma oportunidade em eu crescer meu negócio, vai estar do meu lado, eu já estava querendo expandir. Excelente. Então, eu estou com crédito aprovado e veio o imóvel. Aí vamos analisar, tá no preço de mercado, tá para cima, tá para baixo? Boa. Pô, às vezes pode ser que esteja um pouco para cima, mas vai ganhar velocidade para mim no meu negócio. Então ele se torna uma oportunidade. Sim. Né? É onde as pessoas criam, nossa, quando o vizinho está querendo comprar, vamos subir o valor. Não. Dá para torear isso aí. É só o vizinho não comprar. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que, lógico, existem situações, né, que a pessoa chega e o imóvel não está à venda. Aí não está, então eu vou colocar meu preço. Então, por exemplo, né, entrou num condomínio e viu a casa, gostou da casa e falou, quero essa casa. Mas eu não estou vendendo. Não, mas põe o preço. Põe o preço que eu compro. Geralmente o cara vai pôr um valor muito maior do que é o valor real. E tem gente que toma
bordoada, porque o cara fala, tá bom, é minha. É minha. E vai comprar. E aí vai o que comprar. acontece? O vizinho vê Cresce o olho. Cresce o olho e fala, nossa, a gente vê muito isso. Oh, mas meu vizinho vendeu por tanto. Tá, gente, mas qual foi a cenário? Qual foi a situação? A motivação. Não é porque vendeu que a sua vale, vendeu porque foi criada uma situação. Frase para nós terminar, Paulinho. Preço pedido não é preço de mercado. Quem compra por emoção, vende por necessidade. Olha que forte isso, cara. Se você comprar na emoção, você vai vender por necessidade. E aí talvez você não tenha uma boa rentabilidade. Às vezes você tem liquidez porque você está baixando o valor do imóvel. Aí você perde dinheiro. Então comprar por emoção é um perigo. Imóvel caro é aquele que você compra errado. Comprou errado, vai dar ruim. Vai ficar caro. Você compra uma casa que está semi-pronta. Se você não fizer um cálculo de custo daquela obra para finalizar aquela obra, você vai conseguir ter a rentabilidade que você esperava? Não. Porque ela tem já um preço de mercado de venda. Já existe um preço de mercado. Então, vou fazer o retrofit nela, vou terminar a reforma. Eu posso botar tudo lá dentro e mais um pouco. A casa vai continuar no valor de mercado. É isso. Eu pego uma casa, um erro que eu vejo muito. Casas em bairro ou terrenos em bairro que a pessoa constrói uma casa que deveria ter construído num condomínio, dentro de um condomínio. Esse contexto é muito perigoso. Por quê? Paulinho, nunca esse imóvel vai chegar no preço do imóvel do condomínio. Não vai. Ele nunca vai conseguir vender esse imóvel pelo valor que ele está achando que vale. E aí tem o valor emocional e às vezes tem até o valor investido. A não ser que ele está numa rua comercial, numa avenida comercial, que daí tem um outro contexto, mas pensando em residencial, comparando residencial e residencial... E a gente vê, é um erro comum, cara. A gente vê gente investindo pesado numa casa, às vezes num bairro meio distante e tal, e que nunca vai fechar a conta. E sabe o que foi isso? E tá tudo bem se ele comprar, se ele fizer para ele morar o resto da vida lá. Ou ele não fez perguntas, né, para quem está no contexto, ou também ou ele fez perguntas e não teve a resposta que ele queria. Que ele precisava. E aí o ego dele é maior que tudo, ele vai lá e fala, eu vou fazer e acabou. É meu dinheiro e eu faço o que eu quero. E tá tudo bem, só que depois não reclama. Falar que o mercado tá ruim, porque daí põe para vender, não vende. Os corretores não trabalham no imóvel. Porque ninguém não deu nem visita. Mas não vai dar. Não vai dar, porque o preço está acima do valor de mercado, está acima da realidade. É bem isso, infelizmente. Mercado não está caro. Ele está seletivo. As pessoas hoje têm informação. Mas demais. E aí ele vai selecionar. Rapaz, isso aqui você tem tudo. E aí tem um detalhe, né, Paulinho? Com juro alto, com taxa alta, o que aconteceu muito? Muita permuta, muito parcelamento, né, direto com o proprietário. Então, ele fica seletivo por quê? Porque ele está com o dinheiro na mão. Quem está com o dinheiro na mão tem o poder de decisão. Ele tem o poder de decisão, ele tem o poder de proposta, ele tem o poder de colocar na mesa e falar, cara, é dessa forma aqui que eu vou fazer. E quem está do outro lado, cara, ou ele aceita o jogo ele tá, ali, né? Porque o objetivo dele é a venda. Aí ou ele aceita ou ele fica... Então, o mercado, de fato, ele é um mercado pujante, é um mercado de muitas oportunidades, mas você precisa estar assessorado por pessoas que de fato têm propriedade do mercado, porque não é simplesmente mostrar o imóvel, não é simplesmente o preço do imóvel, não é simplesmente você negociar e você ficar querendo tirar vantagem na hora de decidir quanto você vai pagar de comissão. Se esse mercado fosse ruim, as construtoras estariam fechando, não tendo cada dia mais empreendimento, mais construtora. A gente tem todo mundo louco atrás de área para poder ter, para ampliar. A gente tem informações de déficit de moradia em Limeira na casa dos seus 11 mil, 12 mil famílias. Sem moradia para poder própria. atender ali. Não é que estão morando na rua não. Não, mas sem moradia própria. Às vezes estão morando junto com os pais, às vezes estão morando de favor, às vezes estão morando de aluguel. Enfim, várias necessidades e situações. 11 mil.
Aí sai um lançamento de um prédio que vai lá 400, 300, 400 unidades para 11 mil, cara. O que representa isso? Entendeu? Então, isso serve tanto para quem está no déficit de moradia, quanto para o investidor, quanto para a pessoa que está vindo de fora da cidade, está vindo morar aqui. Enfim, tem várias situações. Então, o mercado ele não para. Por mais que tenha aí o sobe e desce da economia, da inflação, de tudo que a gente já sabe, que o brasileiro já está acostumado a vivenciar, mercado imobiliário não para. É maravilhoso. E finalizamos, Paulinho. Mais uma livecast para você que nos acompanha toda semana, trazendo assuntos aqui provocativos do mercado, trazendo insights, né? Dicas ouro aqui para a gente poder assessorar. Já convidamos e vamos voltar a convidar você que quer comprar o seu imóvel, que quer fazer uma simulação, entre em contato com a gente, né, Paulinho? Sim. Vamos ter o prazer aí de atender você, de simular. Ou você que tem um imóvel para vender, entre em contato com a gente vai fazer captação, a gente vai no seu imóvel, vamos promover de uma forma estratégica o seu imóvel para a gente ter negócio fechado e resultado para todo mundo. E aproveitar e falar, né? Temos a mentoria exclusiva para corretor, mentoria Mesa Imob. Entre em contato com a gente. Conteúdo de alto escalão. Então, bora, Paulinho. Vem se aperfeiçoar. Bom fim de semana, galera. Valeu. Semana que vem tem mais. Valeu. Valeu.